Você sabe o que é responsabilidade civil por fato do animal? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você será notificado. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a responsabilidade civil por fato do animal. A própria situação da doutrina, tratar essa responsabilidade como responsabilidade por fato do animal, deixa claro que estamos diante não de uma conduta humana, porque se fosse uma conduta humana seria um ato. É um fato justamente que não está relacionado a uma conduta humana. E o que nós temos é uma relação jurídica entre o animal que provoca o dano e esse proprietário do animal, esse dono do animal, esse possuidor do animal. Essa relação jurídica é que faz com que esse dono ele responda pelos prejuízos que o animal causar. O artigo 936, ele diz que o dono do animal é responsável pelos prejuízos que o animal causar, ressalvada apenas se ele não conseguir provar ou a culpa é exclusiva da vítima ou força maior. Vamos ver o que diz o artigo 936. Artigo 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por ele causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Vemos então que a responsabilidade do dono ou do mero detentor do animal é uma responsabilidade que independe de culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva. E vemos ainda, conforme o dispositivo, que a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, eles são capazes de romper o nexo de causalidade. Embora o Código Civil de 2002 ele trate apenas dessas duas causas de excludente de responsabilidade, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, Flávio Tartucci defende que também o caso fortuito ele também rompe o nexo de causalidade. Primeiro, porque quando vimos a aula sobre caso fortuito e força maior, nós vimos que o legislador ele não deu um tratamento diferente aos dois institutos e que a própria doutrina ela diverge muito o que seria força maior, o que seria caso fortuito. Podemos dizer, resumidamente, que o caso fortuito é o evento imprevisível e a força maior é o evento previsível, mas que não é controlável, não há como resistir a esse evento, ainda que ele seja previsível. E por isso, Flávio Tartucci sustenta que também, no caso fortuito, haverá a excludente da responsabilidade no caso de fato de animal. É importante observar que o nosso Código Civil de 2002, diferente do Código Civil de 1916, ele não traz mais a questão da culpa em custodiando. Porque no Código Civil de 1916, se o dono do animal provasse que tomou todos os cuidados para que o animal não causasse dano, ele se isentava da responsabilidade civil. Então, bastasse ele demonstrar que tomou todas as cautelas possíveis, que ele conseguia afastar a sua responsabilidade e seu dever de indenizar. Mas isso não tem mais espaço no nosso Código Civil de 2002. No Código Civil de 2002, a única possibilidade de excluir seria ou a culpa exclusiva da vítima, ou então a força maior, e caso fortuito, como Tartucci defende. Outro ponto importante é nós lembrarmos o seguinte: trata-se de uma responsabilidade objetiva. E a doutrina, ela sustenta que essa responsabilidade objetiva ela pode ser também afastada em razão de fato de terceiro, ou seja, um terceiro que cause aquela situação, provocando o animal a causar o dano. Então, a doutrina sustenta que o fato de terceiro também pode excluir a responsabilidade. É importante lembrar também que a culpa da vítima, ainda que não seja exclusiva, se a vítima tem alguma culpa, isso pode gerar a redução da indenização. Então, é possível a gradação da culpa da vítima para efeito de avaliar o valor da reparação do dano.
E esse dispositivo não fica afastado na responsabilidade por fato do animal. Pablo Stolz ele tem uma posição interessante sobre essa questão do dono ou detentor do animal. Ele resume essa condição no que ele chama de guardião. Então, para Pablo Stolz, a responsabilidade por fato do animal não necessariamente será do dono do animal, e sim daquele que, no momento do fato que gera o dano, ele está cuidando, está na guarda do animal. Pablo Stolz, então, defende que essa responsabilidade ela não recai exclusivamente no dono do animal, e sim naquele que está com o animal no momento do fato, que está ali como guardião do animal no momento do fato. Interessante ponto que a doutrina ainda defende é sobre a questão da atividade do risco. Explica a doutrina que muitas vezes o fato ali de você ter um animal ou ter animais pode se enquadrar na atividade de risco que também gera uma responsabilidade objetiva lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E a doutrina dá o exemplo, por exemplo, do proprietário de um canil, do proprietário de um apiário, que é aquele criador de abelhas. Nessas situações, essa responsabilidade não será a mera responsabilidade por fato do animal, e sim a responsabilidade objetiva do artigo 927, parágrafo único. E ainda, precisamos lembrar que em algumas situações temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, naquelas atividades em que há uma relação de consumo, hotéis, circos, casas de espetáculos, teatros, onde estiver ali com o animal, você tem ali uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor, caso haja ali algum acidente envolvendo o animal e as pessoas que estavam ali assistindo o espetáculo ou no hotel, enfim, onde houver ali o animal e você tiver uma relação de consumo entre a vítima e o estabelecimento que detém o animal. Flávio Tartucci ele tem uma posição interessante a respeito do adestrador. Ele entende que se o animal está com o adestrador, há uma responsabilidade solidária entre o dono do animal e o adestrador, caso o animal venha provocar um dano a alguma pessoa. E lembrem que essa posição de Flávio Tartucci não é acompanhada por Pablo Stolz. Para Pablo Stolz, aquele que está na guarda do animal responde exclusivamente pelo dano causado pelo animal. Então, na visão de Pablo Stolz, somente o adestrador responderia. Para Flávio Tartucci, haveria uma solidariedade entre o adestrador que está com o animal e o dono do animal. Por fim, a doutrina e a jurisprudência, ela entende que se um animal ele foge da residência do seu dono e ele vem a causar danos a terceiros, há responsabilidade do dono em razão desse animal, porque ele deveria ter cuidado para que o animal não fugisse. Então, ainda que naquele momento o animal não estivesse com seu dono, ele fugiu, continua a responsabilidade do dono em relação aos danos provocados pelo animal. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Lembrando que essa pílula jurídica compõe uma série de pílulas jurídicas sobre responsabilidade civil. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que nós conversamos, deixe sua pergunta aqui nos comentários. Terei um imenso prazer em responder. E também nos ajudem a fazermos mais pílulas jurídicas. Deixe sua sugestão de tema nos comentários. Peço ainda que você curta, comente, compartilhe. Faça com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.